aí, aqui é Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já, se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo se fizer sentido para você. Hoje o mini dólar foi fácil, deu poucas entradas, mas praticamente todas de gain, praticamente porque teve uma pegadinha aqui, mas que com toda aquela análise que eu sempre comento, quem já está malandro, já pegou o macete, não teria entrado e não teria tomado esse stop, que foi a única operação que eu fiz hoje. Hoje o mercado abriu e já disparou. Eu não opero nos primeiros minutos, vocês sabem, eu costumo não operar nos primeiros minutos. Ele até deu possibilidade de fazer entrada no retorno na média de 21, né, nas falhas de fundo, mas eu confesso que no dólar eu fico um pouco menos confortável em fazer esse tipo de entrada. Eu prefiro fazer entrada no cruzamento, porque eu sei que eu estou pegando no início do movimento, então a chance de dar gain é maior. Eu não gosto muito de pegar no meio, na continuidade do movimento, porque eu nunca sei o que vai acontecer com ele pode virar e me estopar de besteira. Então eu prefiro sempre entrar nos cruzamentos. É claro que eu faço entradas fora de cruzamento, mas quando eu já fiz algumas operações, que eu já tenho ali um saldo de pontos, aí eu me sinto mais confortável. Agora, como primeiro trade do dia, eu prefiro entrar no cruzamento. Então, teve esse movimento de alta aqui bem forte para quem entrou no início do movimento, e foi, né, no movimento total, ele andou 35 pontos, se pegou só o movimento inicial, pelo menos 15 pontos aqui, ele pagou 12 se você saiu na reversão, e depois ele deu possibilidade aqui, ó, de novas entradas. Ele deu pelo menos mais uma aqui. Se entrou e segurou, não teria estopado aqui, né? Andou a favor. 3 pontos, quer dizer, então pelo menos protegeu, você já protegeu. Se não protegeu, nessa volta ele não teria te estopado, mas quase, e depois ele foi embora. Mas essa primeira entrada de gain, segundo o cruzamento que teve aqui, também uma boa oportunidade, tinha VWAP na cara, então era um pouquinho mais arriscado, né? Porque a gente sabe que tem a VWAP, ela tende a dar uma segurada. Tinha aqui o estocástico dando plenas condições, então aqui era uma entrada que depende ali do apetite do risco de cada um por conta da VWAP. Era mais arriscado, andou 12 pontos, então para quem entrou deu gain, foi um cruzamento que funcionou bem. Aí ele fez todo esse movimento de queda, fez uns retornos na 21 aqui, ficou aqui dando uma sassaricada. E aí depois ele fez esse movimento de alta, que foi onde eu entrei. Aí vamos falar de novo daquilo que eu sempre falo para vocês. Tem que lembrar de sempre olhar a tendência. Tá fazendo topos descendentes, movimento de queda. Primeira tentativa de cruzamento, ele está abaixo dos topos anteriores. Então é sempre mais arriscado fazer essa entrada. Eu sempre vou esperar uma confirmação do movimento para eu entrar, porque a chance de fazer exatamente o que fez aqui, de começar a subir, voltar para só depois ele fazer o movimento é muito grande. Então, quem entrou no cruzamento foi estopado, porque ele voltou e teria estopado a operação. Eu vi esse movimento, eu tinha perdido o movimento, eu não peguei a queda por conta da VWAP, né? Eu não queria fazer essa entrada já mais arriscada logo de início. Então, eu acabei perdendo, fui bem mais conservadora do que eu costumo ser no índice. No dólar, normalmente eu sou mais conservadora mesmo. Então, quando ele deu essa possibilidade de entrada, eu falei, bom, nessa daqui eu vou, mas eu vou esperar fazer esse movimento, para ter o movimento de alta, ver se ele ia romper o topo ou não, voltar para depois fazer a minha entrada. Vejam que ele rompeu esse topo, que era o topo anterior, ele vinha fazendo topos descendentes, mas ele passou quase nada aqui. Então, eu, mesmo entrando na confirmação aqui na falha de fundo, eu entrei assim, tipo, não tá tão confortável assim. Tinha o pivô aqui, mas como eu falei, já tinha dado alguns movimentos, então eu já não estava levando ele tanto em consideração assim, já tinha testado algumas vezes, então eu preferi entrar nessa operação, só que também entrei de uma forma mais conservadora, que também não preciso arriscar tanto. E aí eu busquei 5 pontos e saí da operação, não tentei estender, e foi a única operação que eu fiz hoje. Mas para quem entrou no cruzamento foi estopado, para quem esperou a confirmação para você ter um topo mais alto, e fez a entrada, ele andou 8 pontos, depois ele voltou. Para quem segura, não sai da operação, ou faz parcial para ficar com um preço mais distante, ele voltou no preço de entrada e foi subindo, quicando, mas foi subindo a 12 pontos, 15 pontos e chegou a bater 20 pontos, chegando lá em cima para quem segurou esse trade até o final, mas demorou bastante. A entrada aqui por volta das 11h50
e sair daqui quase 2 horas da tarde. Foi bem demorado para ele fazer esse movimento. Aí depois ele fez essa quedinha, estocástico estava dando condição, VWAP de novo, média de 200, pivô, tudo ali no meio do caminho, porque ele praticamente ficou trabalhando nessa região. Mas para quem entrou, ele pagou pelo menos o gain mínimo de 5 pontos. Então, ou você buscou o gain mínimo ou saiu com alguma proteção aqui, porque depois ele voltou. E já no finalzinho, né, ele fez esse movimento de queda, voltou para tirar quem estava na operação e depois ele confirmou esse movimento de queda mais forte. Então é assim, eu não quis entrar nesse cruzamento porque esse cruzamento aqui ele estava fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, para vender não era tão confortável. Se quis esperar essa confirmação para depois entrar, não teria sido estopado e aí sim teria pego toda essa queda que fez depois. Mais 20 pontos nesse movimento, mais um movimento muito bom. E agora, já no final da tarde, que só doido que tá operando ainda esses horários aqui, que agora já quase 6 horas, tipo finalzinho do finalzinho, ele fez esse cruzamento de alta e pagou 5 pontos. Então, hoje teve um único cruzamento que teria dado stop, que foi esse aqui, e que ainda assim, né, como ele estava vindo de um movimento descendente, se esperasse, ele teria dado gain e teria sido uma boa possibilidade. Então hoje operar um mini dólar foi mais tranquilo no sentido de entradas assertivas, mas foi chato que o movimento foi bem demorado, ficou ali quicando bastante tempo até ele concluir esses movimentos. Então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um bom final de semana para todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.